Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos aprender a utilizar o computador para controlar um sinal PWM, que pode ser bastante útil em diversas aplicações, onde requer esse tipo de controle, fazer uma interface entre o computador e algum dispositivo em hardware que você tem aí. Tá legal demais? Já deixa aquele like, se inscreva por aqui. E também seja membro, veja aqui as vantagens no Seja Membro, tá certo? Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida em toroid.com.br, faça já sua cotação. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu vou utilizar o microcontrolador PIC16F628A que já apresenta uma UART para fazermos a comunicação serial com um computador. Você pode utilizar o microcontrolador de sua preferência. Quaisquer microcontroladores que tenham aí uma UART de preferência, que é mais simples, configurar através do hardware, podem ser adaptados a partir dos conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então, como você pode ver, nós temos o hardware aqui que é bastante simples, porque eu comunico o PIC com o MAX232, que é o nosso driver para fazer a conversão de sinais TTL para RS232. E aqui eu conecto em um adaptador RS-USB, RS232 USB, um DB9 para USB, que é basicamente um conversor USB serial que você encontra facilmente na internet aí a custos reduzidos. Então nós já temos todo o meio de comunicar o PIC com o computador. A partir daí eu vou ter o software que, de acordo com o envio de informações a partir do PC, eu configuro o Duty Cycle de um sinal PWM, que eu vou gerar aqui no CCP1, então vou gerar também utilizando o hardware do PIC, mas conhecendo o software você pode adaptar para outros processadores, inclusive gerar esse PWM por software, nada impede, tá entendido? Então eu vou utilizar aqui, no caso, o módulo CCP do PIC, que já apresenta aí o PWM. Eu tenho uma ligação que você está vendo aqui, que é a conexão do RB3 com o RB0. Eu estou fazendo isso porque, como estão sobrando pinos no PIC, eu utilizei o próprio microcontrolador como uma espécie de buffer digital para acionar um LED, que é esse LED aqui. Então o que ocorre? O RB0 é uma entrada digital que vai receber o sinal PWM do próprio PIC. E essa saída RB4 basicamente vai replicar o meu PWM. Só isso. Não será um PWM perfeito, mas é um PWM já para controlar o brilho desse LED. E aí aqui na saída PWM, de fato, eu terei sim um PWM bastante estável e sem ter uma atenuação de tensão nela. Por isso que eu fiz esse recurso de utilizar um buffer no próprio PIC, como você está vendo aqui. Então nós temos aqui 16 MHz de clock externo. Tenho aqui um circuito de reset, então, que utiliza um botão simples, como sempre os capacitores de desacoplamento. Só. Esse é o hardware. No software, eu desenvolvi aqui em micro C. Então nós temos a saída PWM no RB3, o LED no RB4 e a entrada do nosso buffer digital, que eu vou aproveitar essa questão, no RB0. Duas funções nós vamos utilizar para gerar então o PWM, na realidade para controlar o Duty Cycle a partir do PC. Então o PWM out recebe um valor de Duty Cycle como parâmetro e gera isso na saída, atualiza para nós. Duty Val é a função que vai armazenar o Duty Cycle digitado pelo usuário. Então basicamente eu vou enviar via serial números de 0 a 100. Então quero um Duty de 50% no meu PWM. Eu digito, por exemplo, 50, dou um Enter, ele atualiza para mim no hardware. Quero 1%, digito 1, dou um Enter, ele atualiza. 90, assim
sucessivamente 95, 100 para ter 100%. E eu posso também digitar 0,95, ele vai aceitar, 0,55, também vai funcionar sem problema algum, mas eu posso ignorar o 0 à esquerda, digitar apenas 1 para 1%, 5 para 5% e assim por diante, de 0 a 100. Então vai ser bem fácil do usuário atualizar isso pelo PC. E aí, a partir daí você pode criar um software específico para isso. E pretendo inclusive trazer no nosso curso de C#, que pretendemos lançar ano que vem, então fique ligado, como criar este tipo de software para comunicar com o microcontrolador na prática, até mesmo criar uma espécie de supervisório em programas aqui Windows, então fique ligado nesse curso de C# que estará demais, tenho certeza que vamos aprender muito, provavelmente para o ano que vem, fiquem ligados. Função principal, então, configuro as saídas, PWM eu defini aqui como 2 kHz, você pode modificar a frequência aqui, inicializamos o PWM e configuramos o DUT para 50% inicialmente. O DUT recebe valores de 0 a 255, ou 0 a FF. Então 80 em hexa é 50% de DUT cycle. UART, então em 9600, e aí eu mando essa mensagem, então o PIC manda essa mensagem para o PC, eu sei que iniciou o meu dispositivo, aqui eu dou nova linha e mando já a mensagem solicitando para que o usuário digite um valor de 0 a 100 para ser o valor de DUT cycle. No loop infinito eu chamo a minha função PWMOut e passo o retorno de DUT val para ela, que já vem um valor de 0 a 255. Show de bola! Aliás, aqui de 0 a 100, conforme o usuário digitou. Então o usuário digitou um valor de 0 a 100, essa função retornará um valor assim. PWMOut recebe então um parâmetro, eu verifico se é maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0, significa que o usuário digitou um Enter no teclado. Veremos isso na função ali de DUT val. Testo se for maior que 100, eu mantenho em 100, para limitar o valor em 100%. Nova linha, escrevo o valor atual do DUT, então aqui nós imprimimos cada um dos dígitos, então eu divido por 100, somo 30 hexa para fazer o shift com a tabela ASCII, o 0 da ASCII é o 30 em hexa, por isso essa soma, divido por 100 para preservar apenas o primeiro caractere. Então, é mais fácil explicar isso mostrando na calculadora, mas você já viu esse algoritmo inúmeras vezes aqui em nosso software. Vamos utilizar 1, 2, 3 como exemplo. Divido por 100, ele salva 1 em DUT. Soma 30, eu tenho 1 em ASCII. Próximo ao resto da divisão com 100, 23. Dividido por 10, então 23 dividido por 10 dá 2,3. Ele salva apenas o 2. Então é o 2 que vai ser impresso. E por fim o resto da divisão com 10, que é 3. Ele vai imprimir o 3. Então peguei 1, 2, 3 como exemplo, 123, só para ficar mais fácil de você entender estas linhas aqui, caso não tenha visto ainda, mas já utilizamos em diversas aplicações. Imprimo um percentual para ficar intuitivo, que é um valor em percentual, nova linha e peço para atualizar novamente caso o usuário queira. E aqui eu atualizo de fato passando o parâmetro para a função PWM1 setDUT. Multiplico por 255 e divido por 100, que aí eu terei um valor de 0 a 255. Se eu mandei 100, eu vou passar o 255 para a função, porque ela recebe um valor de 8 bits. Então, assim por diante. Se eu mandei 50, ele vai mandar 127 ou 128, que é praticamente ali o 80 em hexa, e por aí vai. E aqui eu faço a cópia do que está na entrada buffer. Eu leio ela, se for verdadeira eu ligo o LED, se for falsa eu desligo. Então aqui basicamente eu estou replicando o PWM na saída aquela do LED, só que não é perfeito por causa do tempo, inclusive o tempo de execução destas funções todas aqui, só que você vai ver na prática que já é
excelente para controlarmos o brilho do LED e conseguir ter, de certa forma, como monitorar aproximadamente onde está o meu Dutch Cycle, sem o uso de um osciloscópio, por exemplo. A função Dutch Val, então, contém aqui um contador de controle, porque eu vou sempre digitar um valor de 0 a 100. Então poderá ter até 3 dígitos, por isso também temos 3 variáveis de dígito. Eu tenho uma variável de Dutch para retornar o valor, então eu monto esse valor com o que o usuário digitou no teclado, vai em valor inteiro, para eu passar para PWM Out e gerar de fato esse Dutch Cycle. E tem uma variável que guarda a tecla digitada aqui. Então, se recebemos uma informação via serial, eu vou armazenar em key o que estamos lendo do retorno de UART1Read, que é a função do microC aqui para uma leitura serial. Se essa tecla foi uma nova linha, um Enter, se foi um Enter, eu comparo com 0D em hexa. Se você olhar na ASCII, esse é o caractere, então esse é o hexadecimal do Enter. Eu vou verificar onde estamos no counter. Se foi 1, eu reinicio o counter e passo o dígito 1 para o Dutch. Se foi 2, eu reinicio o counter e passo para o Dutch o dígito 1 vezes 10, porque o usuário digitou apenas 2 dígitos, então o dígito 1 contém a dezena, e o dígito 2 a unidade. Por isso eu somo com o dígito 2. E aí eu tenho meu Dutch aqui. Caso 0, eu vou ter digitado 3 vezes. Então, no caso aqui será só o valor 100, que importa para nós. Mas já está previsto aí para 3 dígitos. O 100, como tem 3 dígitos, eu vou passar então o dígito 1, que tem a centena, por isso multiplico por 100. Dígito 2, dezena, multiplicado por 10, e o dígito 3. E aí aqui eu retorno o Dutch. Então, só retorno o valor de Dutch quando pressionado um Enter. Veja que, caso não seja pressionado o Enter, a função sempre retorna -1. Por isso que aqui nós testamos se Dutch é maior ou igual a 0. Se é maior ou igual a 0 é porque foi digitado um Enter. Do contrário, estamos retornando -1. Entendido até aí? Então o próximo passo é um else. O que eu faço caso não seja digitado um Enter? Se não foi digitado um Enter, eu vou controlar counter com switch. Eu iniciei ele em 0. Então ele cai na primeira vez no case 0. Transformo ele em 1 na primeira execução. Armazeno no dígito 1 o valor que o usuário pressionou no teclado, que está ali em key. E detalhe, -30 em hexa. De novo, que conterá um caractere, que é o valor referente à tabela ASCII. Como o 0 da ASCII é o 30 em hexa, eu tenho que subtrair 30 para armazenar o valor inteiro no dígito 1. E aí eu imprimo isso como um eco aqui, para ver se de fato eu digitei correto. Na próxima vez eu vou cair no caso 1, quando o counter vale 2, então eu armazeno no dígito 2, imprimo e por fim, caso 2, eu volto o counter para 0, para ter essa lógica aí circular, e vai aí armazenar no dígito 3, que o usuário teclou ali. E é isso, o software completo é esse, vamos ver funcionando agora. Dinamicamente vai ficar ainda mais legal de você entender. Como sempre, está tudo para download aqui embaixo. Faça o download, estude esse software também quando terminar a videoaula aqui, para você aprender ainda mais. Como sempre, eu sugiro o curso de linguagem C e também o C++, que temos completos e definitivos aqui na descrição, para você virar profissional e criar softwares assim do zero, sem muitas dificuldades. Vamos para a prática agora. Venha comigo. Montei o circuito aqui na protoboard, você vê o PIC 16F628A, cristal, 16 MHz, o reset, o LED, MAX 232 com seus capacitores, e aqui está o conversor USB serial, conectado na USB do computador. Nos arquivos da aula eu vou deixar o PuTTY, que é um software serial, então você só executa ele. Caso queira, pode utilizar qualquer outro. Eu clico aqui em serial, vamos em COM5, que é onde está
o meu conversor. Serial, deixamos assim, 9600, 8 bits de dados, um stop bit, sem paridade, sem fall control. Open. Terminal está aberto, aguardando ligarmos o circuito. Então vou ligar aqui o circuito, 5 volts, e temos aí PWM PC Control, a versão 1, e ele já pede para que o usuário entre com o valor de DUT de 0 a 100. Você também está vendo aí o osciloscópio com um PWM de 2 kHz e um DUT de 50%, que é o início. Como vimos, nós configuramos isso lá no software, para começar em 50%. Tenho aqui também um ruído que está vindo ali do PC, casualmente agora está surgindo esse ruído aqui em cima, mas não tem problema, o PWM está aí em funcionamento. No circuito o LED está aceso na metade do brilho, então aqui eu só entro com o valor, por exemplo 10%, dou um Enter, veja que diminuiu para 10%, ali no osciloscópio, e aqui o LED diminuiu o seu brilho também. Mais um pouco, vamos diminuir agora para 2%. O LED está com brilho mais fraco ainda e você vê no osciloscópio pulsos realmente baixos ali em 2% de DUT Cycle. Vamos colocar agora 41, por exemplo. Veja que aumentou o brilho do LED e o nosso DUT foi ali para praticamente 41%. Então está funcionando muito bem o nosso software. 98%. LED praticamente com brilho máximo. 100%, 100%, 0%. Então eu consigo ligar e desligar o LED, mandando 100 para ligar totalmente e 0 para desligar. E eu vejo também no osciloscópio esse resultado. 50%, temos o PWM de novo. Eu posso mandar qualquer valor de 0 a 100. E veja que ele responde bastante rápido. E o que é legal é que a partir disso eu poderia também, além de desenvolver um software mais específico para fazer esse controle, eu posso usar o mesmo algoritmo para enviar estas informações para o PIC a partir de algum outro dispositivo, como por exemplo um módulo Bluetooth, que eu poderia utilizar para fazer essa atualização do PWM por outros meios, ou esse sinal de controle poderia vir de um outro microcontrolador também, enviar essas informações aqui para o PIC via UART. Então tudo é possível. Como sempre nas clássicas nós procuramos trazer uma ideia central e a partir desta você, assinante aqui, você que acompanha os vídeos, pode desenvolver e aproveitar também partes dos algoritmos e dos hardwares para outros projetos seus. Isso conclui a nossa clássica. Se gostou, peço o seu comentário de feedback aqui embaixo. Deixe também suas sugestões aí que vamos anotando e procurando atender na medida do possível. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kids Channel. E eu lembro todos que está encerrando a nossa pré-venda do curso Entendendo Eletrônica Analógica. Veja aqui também o link e compre hoje por 50% de desconto. Está encerrando aí um curso completaço que você vai gostar demais. Para trabalhar com microcontroladores é fundamental dominar a eletrônica analógica também. A eletrônica analógica está presente em tudo, tá certo? Isso conclui mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Como sempre, deixe o seu like, maratone os nossos vídeos. Se é novo por aqui, se inscreva e compartilhe com todos os interessados. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bom final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.